Olá, essa é a quinta edição do projeto Cultura Psi. Nós vamos conversar sobre intimidade e terapia de casais com a doutora Jocelane Martins da Silveira, uma das autoras do livro Terapia de Casais, Intervenção Analítica Comportamental para fomentar a intimidade em casais. Nesse livro, a Jocelane explica os principais conceitos da área, relata suas pesquisas, trabalho extenso sobre o tema e discute formas de fortalecer a intimidade em relacionamentos amorosos. E esse livro tem norteado muito a minha prática clínica, porque eu penso que utilizar a intimidade para melhorar a interação nos relacionamentos amorosos é uma ideia muito potente, muito revolucionária e que tem um aspecto político importante, porque é impossível pensar em intimidade sem fortalecer também a escuta, a possibilidade de lidar com as diferenças e o equilíbrio de poder das relações. E por tudo isso, eu estou muito honrada em lhe receber, Juscelane. Eu acho seu trabalho realmente muito pertinente e inovador. A doutora Jocelane Martins da Silveira é professora associada do Departamento de Psicologia da UFPR, docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia também da UFPR, é especialista em psicoterapia na análise do comportamento pela UEL, mestre em psicologia experimental pela USP e doutora em psicologia clínica pela USP. É também pós-doutora na Universidade de Nevada, Reno, nos Estados Unidos. Jocelyn, a prática da terapia de casais, ela suscita muitas dúvidas nas pessoas. É comum que se saiba mais o que acontece numa terapia individual, mas muitos casais chegam no consultório sem saber muito bem como é que funciona. Então, você poderia começar falando sobre o que ocorre ali dentro do consultório quando um casal busca terapia? Olá, Ana Bárbara. Eu queria começar agradecendo, né, a sua apresentação tão gentil para mim. É uma honra para mim estar aqui e é um prazer muito grande encontrar uma pessoa que sente a mesma satisfação que eu em discutir esse assunto. Fiquei muito contente com o seu convite e estou muito honrada em estar aqui e a gente poder falar sobre esse assunto. Eu concordo com você, é um assunto bem importante, né? Assim, ele é importante socialmente, ele é importante também no âmbito do individual, então eu gosto bastante dessa discussão. Obrigada, viu? Obrigada pelo Núcleo Kairos, pelo convite, estou muito honrada mesmo. Então, a pergunta que você fez, né, sobre as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida sobre como que funciona a terapia para casais, né? Realmente não é a soma de duas terapias individuais. Ela é uma coisa diferente, né? E o que eu acho bem bacana da terapia de casal é que existe um ponto ali, que é o ponto em que o comportamento de um e do outro ele interage, né? E coisas boas podem acontecer a partir daí, mas também a gente sabe que a crise acontece a partir daí também, né? A partir de padrões que cada um já traz, a sua história de vida, da sua família original, e no momento em que coisas mudam na vida das pessoas, né? No ambiente lá fora, existe uma tendência muito grande de haver uma crise, de haver um conflito entre esses dois padrões. E o bacana da terapia de casal é que ela vai focar nisso. Então, é diferente de cada um ir ali para olhar para si próprio e para desenvolver coisas em si mesmo. Isso vai acontecer, claro, mas a partir do encontro desse ponto comum dos dois, né? Então, a terapia de casal, ela vai aumentando com o tempo a consciência que cada um tem
de si mesmo, de como ele age com o seu parceiro, a consciência também de como o parceiro tende a agir com ele, e de como que eles podem estar mantendo, eventualmente, um círculo vicioso em alguns momentos, que é o momento da crise, né? Identificar isso, aumentar bastante a consciência disso, e a partir desse momento, cada um consegue estar mais em condição de colocar algum outro comportamento concorrente no lugar daquele, né? Então, se for para desenvolver muito um repertório de um só, aí a recomendação é uma terapia individual. Mas a gente vê que para o casal, quando ele aprende, ele tem esse autoconhecimento de cada um, e esse autoconhecimento de como que eles funcionam, isso em si já o habilita, né? Habilita o casal a lidar com problemas futuros também, né? E a gente tem essa ideia de problema, eu mesma acabei de mencionar a palavra problema, mas eu acho que o legal dessa forma de terapia é de expandir a satisfação, né? E não assim, um ajustamento, então duas pessoas vão se ajustar e vai ficar tudo bem, no sentido de não haver problemas. Não, a gente sabe que esse potencial de encontro ele é tão legal, né? Há dois que no final que a gente imagina é que as pessoas vão aumentar a satisfação de estarem juntas, de serem acolhidas, né, um pelo outro, de poder se mostrar, poder receber o outro, né? Então vai muito além de só, digamos assim, eliminar uma queixa inicial, né? Em seu livro, Jocelyn, você fala na psicoterapia como uma forma de aprofundar a ação humana do ver. E eu achei interessantíssimo, né, que vocês citam a frase do oráculo de Delfos, eu conhece-te a ti mesmo. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, né, no quanto que esse trabalho da psicoterapia ele está relacionado com esse desejo filosófico, né, de se pensar, de se perceber, de saber mais sobre si. E são questões clássicas, né, da filosofia que o trabalho da psicoterapia toca nisso, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre por que você afirma que o objetivo da terapia analítica comportamental é desenvolver o aprofundamento da ação humana. Uhum. A gente tem um debate assim recente, né? Porque existem muitas formas de aplicação de terapias comportamentais, né? Coexistindo agora, né? Na nossa época. Então, eu quis fazer uma distinção de um tipo de terapia que eu poderia chamar de psicoterapia, né? Em análise do comportamento, que é quando a pessoa ela chega, né, com um tipo de queixa, um tipo de demanda, que às vezes ela está insatisfeita, ela está angustiada, ela quer mudar esse sentimento em relação a ela mesma, em relação ao mundo dela, né? Tudo bem que às vezes o cliente chega e ele fala um nome assim de um problema, mas depois a gente conversando, a pessoa fala que está se sentindo insatisfeita, está triste, né? Então, para análise do comportamento, esse ver, né? Essa forma da pessoa estar no mundo, de ver-se a si mesma, de ver as outras pessoas, a sua própria vida, apesar de soar estranho, é um comportamento para nós, né? Ou seja, é uma ação. Então, em vez de ser um substantivo, sendo uma ação, sendo um comportamento, isso é uma coisa muito interessante porque pode ser fortalecido, pode ser colocado sob controle de que a gente chama de estímulos discriminativos, né? Então, na qualidade de comportamento, essa ação de ver, ela pode se expandir, né? Ela pode se tornar mais frequente, se expandir, e é isso que, a meu ver, né, aumenta ao longo de um processo psicoterápico, né? Porque é claro que a gente,
as pessoas chegam falando de algum problema, né? E a gente busca discutir isso um pouco. Mas a terapia, ela termina, não é quando os problemas da vida da pessoa terminam, né? A terapia termina quando a pessoa fala, olha, eu realmente estou vendo tudo diferente, eu não imaginava que eu poderia me sentir assim comigo mesmo, né? Me sentir assim no mundo. Então, para nós da análise do comportamento, é muito legal a gente poder trabalhar com essa ação humana, né? Que é a ação do ver, né? E ela pode, normalmente, quando as pessoas passaram por uma história de vida difícil com outras pessoas, muitas vezes essa ação que a gente chama de ver, ela fica, digamos, fraca, né? Ela fica perturbada. E com a psicoterapia, ela vai voltando a se fortalecer, ela vai voltando a se estabelecer assim com uma certa frequência. E é quando eu gosto muito de citar a frase que uma pessoa que eu atendi, uma moça, no final da terapia, ela falou para mim, era já o momento do fechamento, ela falou assim: eu estou bem contente porque eu sinto que eu estou em mim. Ou seja, os problemas dela continuaram, enfim, os problemas cotidianos que eu falo, né? Você continua tendo que lidar com o dia a dia, né? Por exemplo, seu carro pode estragar, essas coisas do dia a dia, mas a maneira de ver aquilo ali é diferente, né? A maneira de ver as pessoas da sua família é diferente, de ver-se a si mesmo também. Então, eu acho que uma psicoterapia, ela tem a vocação para mudar isso, né? Para mudar essa ação humana de ver-se a si mesmo, né? Uhum. E nesse sentido é muito poderoso o espaço terapêutico. É realmente muito um espaço em que a pessoa vai falar sobre coisas que às vezes ela não fala em outros ambientes. E é um ambiente seguro, é um ambiente confiável, é um ambiente que ela pode testar coisas, experimentar. Quando a gente pensa nessa diferença entre o ambiente público e o ambiente privado, a psicoterapia ela acontece assim, coisas que você pode testar ali naquele ambiente privado e que talvez depois desse amadurecimento do comportamento ele possa ir para um espaço público, um espaço de grupo, em que às vezes você vai lidar com alguns julgamentos próprios desse espaço público de uma outra maneira, se você já se olhou mais vezes. E eu acho que o terapeuta ele permite esse espaço, né, sem tantos julgamentos. E nesse sentido ele é um espaço também de desenvolver essa identidade, esse eu, da pessoa olhar mais facetas de si mesma, de certa forma. Agora, Jocelyn, focando esse processo na terapia de casal, e pensando também no papel do relacionamento amoroso na vida das pessoas, você poderia falar por que é importante para alguém fazer uma terapia de casal? Uhum. Pois é bem interessante isso, porque aqui na universidade, o tema geral, assim, que eu estudo, né, que a gente faz os projetos de extensão e pesquisa, é de relacionamentos interpessoais e saúde, porque existem muitas associações que são bem fortes entre bons relacionamentos interpessoais e indicadores de saúde, né? Então, a gente tem, por exemplo, vamos pegar no extremo oposto, assim, o extremo negativo, né? O isolamento social a solidão, né? Esses indicadores vêm normalmente associados com depressão, com ansiedade, com tentativas de suicídio, isso em associações feitas, né, com muitas pessoas. E então o lado oposto disso, ou seja, quando diminui esse isolamento social, diminui a solidão, aumenta a conexão entre as pessoas, né, há melhora desses indicadores. Então, por exemplo,
tem estudos sobre violência por parceiros íntimos, que foram feitas intervenções com a mulher, né, que era normalmente sofrido pela mulher, para resolução de problemas, para uma série de ações da mulher, e isso fez diminuir a violência, né, chamada violência pelo parceiro íntimo, e fez melhorar vários indicadores de saúde da mulher, obstétricos mesmo, assim como diminuiu o nascimento pré-termo. Então, tem várias associações entre a saúde, tanto mental e física, com os relacionamentos interpessoais. E aí, a questão dos casais é porque, saindo da família original, o relacionamento afetivo, né, com o parafetivo, esse relacionamento ele vai significar uma grande parte desse suporte social, né? A noção, por exemplo, de apoio social e suporte social, ela também tem associações interessantes, como assim, consideradas um moderador de efeitos deletérios do estresse. Então, você estando numa boa relação, se sentindo apoiado de alguma forma, não precisa ser com um número muito grande de pessoas, mas se sentindo apoiado, isso tende a ser um moderador de várias coisas na saúde que são efeitos deletérios do estresse. E aí o casal, ele, assim, dentro desse panorama inteiro, né, a relação entre o casal, ela acaba tendo muitos efeitos importantes, seja no sentimento das pessoas, na saúde, né, de cada um, e também até na saúde física também, né? A gente expandindo para a questão do âmbito da família, claro que também vai ter decorrências para os filhos, né? Então, quando a gente coloca, né, o casal, você olhar para as vantagens, né, de investir no autoconhecimento do casal, em procurar cada um se conhecer um pouco e aprender sobre si mesmo na relação e aprender o que cada um pode fazer para tornar aquela relação mais valorosa, né, para os dois, isso pode ter bastante impacto, né, para a saúde de todo mundo, benefícios de uma forma geral. Uma coisa que eu acho interessante com casais é porque a família original é uma família que a gente não escolhe, né? Você nasce na sua família original, você aprende sobre si mesmo nela, você lida com a sua família original. E o casal, eu acho assim que é importante porque é um investimento que a pessoa vai ter que fazer em si mesmo, porque se, digamos assim, algum problema está acontecendo, um conflito, né? E existe a tendência de deixar, simplesmente não lidar com aquilo, acabar o relacionamento, né, e achar que em outro relacionamento vai ser diferente. O que a gente vê, né, na nossa prática clínica é que em outro relacionamento aquilo vai se repetir, né, num cenário diferente, mas aquilo vai se repetir. Então, é muito importante que cada um aprenda como que tende a agir numa relação a dois, porque é meio que inescapável, né, a forma como você vai ter que lidar com você mesmo e com um parceiro, né? Não que, eventualmente, também na própria terapia de casais, os dois vão poder chegar a um acordo de que o relacionamento pode não continuar, mas no sentido de ter um autoconhecimento de qual que é o padrão de cada um, que provavelmente vai acontecer nesse relacionamento e em outro, né? Então, esse autoconhecimento, ele é vantajoso porque ele vai produzir bem-estar entre o casal e, como eu falei, nesse pano de fundo ele tem indicadores bem interessantes, assim, de saúde física e mental, né? Uhum. É interessante essa ampliação que você traz,
do trabalho que acontece dentro de uma terapia de casal para essa questão das interações. E pensando nisso, podemos perceber esse aspecto sistêmico mesmo. Esse aspecto que, por exemplo, hoje está cada vez mais sendo reconhecido a influência primária mesmo dos conflitos, de como os pais lidam com os conflitos, resolvem os conflitos na parentalidade e na saúde mental dos filhos, nas suas chances de vida em longo prazo. A forma que os pais lidam com esses conflitos vai ter um efeito muito grande na maneira que na maneira que os filhos vão no futuro se pensar, se sentirem sobre si mesmos. E assim poder alcançar coisas que a gente chama de saúde mental, né? Então, é muito importante a gente pensar que a parentalidade e a conjugalidade não são áreas separadas. Existe uma interação muito grande. E pensando um pouco sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a intimidade, né? Quando você fala dessa ideia de melhorar as interações, você está falando um pouco de fortalecer essa intimidade. O que seria fortalecer a intimidade dentro de um relacionamento amoroso? Sim, eu até queria lembrar o estudo da Antoniela, né? Foi um estudo que ela fez o mestrado aqui com a gente, né, na UFPR, e ela deu ênfase ao estudo da intimidade com casais. Então, a Antoniela é a autora do livro que você mencionou, né? Junto comigo, e ela, no estudo dela, o que dava para ver assim é que muitos progressos podem acontecer, né, na terapia de casal, mas quando a gente fomenta a intimidade entre o casal, esses ganhos são ainda maiores para o casal. Então, o que a gente, como a gente identifica a intimidade? Que é quando cada um do par consegue fazer com o outro coisas que ele tenderia a não fazer em outros ambientes, por achar que naqueles ambientes, né, seriam ambientes punitivos. Então, a gente se sente íntimo de alguém quando a gente, com essa pessoa, eu consigo me comportar, fazer coisas que em outros contextos, normalmente eu não faria. Então, é um tipo de interação que ela é um processo, ela não é um evento isolado, ela é um longo processo, né? A gente estava falando no comentário anterior que o quanto que é importante os casais pensarem em si mesmos, né, como um tipo de processo que vai acontecer na vida deles, né? E a intimidade ela é um processo, então é um evento, né? São vários comportamentos que cada um vai experimentando de vulnerabilidade, no sentido de cada um mostrar aquilo que na história de vida dele seria vulnerável, o que não é igual para todo mundo, para cada pessoa é uma coisa diferente, né? Então aquilo que seria vulnerabilidade em mim é diferente de vulnerabilidade para o meu parceiro, para outra pessoa, né? Mas o importante é que quando o casal pratica essa vulnerabilidade de um se mostrar vulnerável ao outro, que a gente chamaria de intimidade, né? Como processo, muitas áreas podem se expandir, né? Porque tem muito repertório ali dos dois lados que poderia estar assim pouco desenvolvido por efeito do que a gente chama de punição, né? Está desencorajado esse repertório, né? E quando um fomenta a intimidade do outro, ou seja, um recebe bem a vulnerabilidade do outro, os dois podem
experimentar, né, coisas diferentes, expandir repertório, sentir um florescimento assim, né, de criatividade, de sentimentos bons, né, de crescimento. Então, é bom individualmente, é bom para o casal também, e basicamente o que a gente chama de intimidade é isso, e o papel do terapeuta é muito importante para isso, né? Porque é feito com muita delicadeza, vamos dizer assim, né? Esse aumento de eu expor coisas que em outros momentos coisas que eu vivi eu experimentei como puníveis, né? Coisas que eu não faria com outras pessoas e conseguir ir mostrando isso para o parceiro, né? Então, é um processo delicado, é um processo que o outro também tem que estar pronto para ir acolhendo, né? O terapeuta tem um papel muito legal de fazer essa mediação, e, então, por isso que na terapia a gente comenta no livro a importância de fomentar esse processo, dos dois lados se mostrarem, né, arriscarem ficar vulneráveis um para o outro e assim permitir esse crescimento, né, dos dois lados. E na clínica a gente pode ver muitas vezes isso acontecendo. É interessante pensar no quanto é importante que os casais possam estar fomentando a intimidade no relacionamento, no sentido de poder falar de questões difíceis, o outro poder escutar, aprender às vezes a escutar, que é tão difícil. E esse comportamento de vulnerabilidade, eu penso que muitas vezes é extremamente difícil e tem um recorte de gênero aí, né? Os homens muitas vezes na nossa cultura não são encorajados a estar falando sobre sentimentos e pensamentos e são encorajados a sempre estar, o que a gente chama de masculinidade tóxica, né? E são encorajados a sempre estar nessa posição de nunca estarem vulneráveis. Então, um trabalho como esse, ele também passa um pouco por isso, por essa mudança mesmo cultural, essa mudança da possibilidade e também da mulher poder estar se colocando. E a gente sabe que os casais homoafetivos muitas vezes reproduzem essa mesma maneira heteronormativa de ter uma pessoa que é mais dominante, a outra que fica mais passiva. E a intimidade, nesse sentido, ela precisa dessa troca, né? Ela precisa da vulnerabilidade e ela precisa da escuta do outro, do acolhimento do outro. Então, nesse sentido, se a gente pensa numa mudança na formação do analista do comportamento, ela é uma mudança que também perpassa essa questão que a gente está vendo de mudança no sentido de gênero, no sentido de outras questões culturais também, porque a vulnerabilidade perpassa a diferença. Sim. Eu acho que esse é um ponto importante. O trabalho da Antoniela é muito interessante. A ideia, a forma como ela mostra no diferencial, de fomentar a intimidade para o relacionamento. É muito interessante como isso é mostrado claramente no trabalho que a Antoniela fez e que você orientou. Eu realmente fiquei encantada com o livro. Acho o livro muito pertinente para a nossa comunidade. Acho que ele pode... E para além da comunidade de análise do comportamento, acho que é um livro para ser lido por psicoterapeutas. Porque essa perspectiva da intimidade, ela realmente transforma a forma de fazer terapia, não só para casais, porque também tem a ver com a forma que o terapeuta vai lidar com o cliente. Fico contente de ouvir você falar isso, é muito bom ouvir você falar isso no livro. E é bem tocante para o terapeuta também, né? Tem várias situações advindas desse contexto aí que são muito marcantes, né?
dentro da sessão. Enquanto você está falando, eu estou lembrando de uma situação, só para ilustrar isso que você está falando, né? De um casal que estava já num momento de uma certa fragilidade, talvez eles não permanecessem juntos, e da mulher, né, ter falado, olha, aconteceu um determinado evento na minha vida e depois disso foi que eu passei a agir assim, que era do padrão que ele estava, de certa forma, reclamando, quando cada um, como eu comentei, né, que cada um, no momento do estresse, no momento mais tenso, tende a fazer mais, né, que é um padrão que a gente chama de esquiva, né? E aí ela falou, foi depois desse evento que eu acho que eu comecei a fazer mais ainda assim, que era de ficar mais controladora, mais extremamente exigente, cuidando de tudo, e pouco afetiva. E eu estou lembrando dessa situação que você falou, que é quando ele falou, puxa, eu não sabia, eu estou sabendo disso pela primeira vez aqui, né? Então, ali naquele contexto clínico e com a mediação do terapeuta, com o terapeuta também se colocando vulnerável ali, né, nessa situação, coisas podem ser ditas, podem ser esclarecidas, né, e mesmo vividas de uma maneira diferente. Então, aquele sentimento do marido ali era totalmente novo, né? Jocelyn, eu quero lhe agradecer imensamente por essa oportunidade de estar conversando com você, e eu acho que esse trabalho, ele transforma mesmo, transformou pelo menos a minha forma de estar trabalhando. Então, quero lhe agradecer e deixar esse convite aberto para outros momentos em que que a gente possa lhe convidar. Muito obrigada por todas as palavras. Eu fico muito contente de poder trocar ideias, experiências com terapeutas de casais, terapeutas comportamentais, e com certeza a gente vai continuar discutindo isso, falando mais disso. Muito obrigada mesmo.